Não posso perder meu filho. Eu já paguei os melhores e mais caros tratamentos e ele não melhora. O grito de Arthur Monteiro ecoou pelos corredores frios da ala oncológica. Médico algum ousava encará-lo diretamente, pois sabiam que não havia fortuna suficiente para comprar o que o destino havia negado: a cura imediata. O pequeno Lucas, apenas 4 anos, jazia frágil na cama, fios de cabelo espalhados pelo travesseiro devido às sessões intermináveis de quimioterapia. Arthur, viúvo desde o trágico acidente que levara sua esposa, via agora o último pedaço de esperança se esvair de seus braços. Ele caminhava de um lado para o outro, mãos nos cabelos grisalhos, coração acelerado. Nada parecia justo. Dinheiro, poder, influência. E ainda assim, impotência total diante do olhar cansado do filho. As máquinas apitavam em compassos de tortura. Lucas, com seus olhos grandes e inocentes, tentou sorrir para o pai, mas o gesto saiu mais como um pedido de socorro. O silêncio do quarto parecia gritar. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Arthur não dormia há dias. Tinha olheiras profundas, resultado das madrugadas passadas, pesquisando tratamentos experimentais, clínicas secretas, até mesmo terapias rejeitadas pela ciência. Se fosse preciso cruzar o mundo inteiro, ele cruzaria. Já havia levado Lucas aos Estados Unidos, à Alemanha, a clínicas privadas no Japão. Os melhores especialistas do planeta deram a mesma resposta: o transplante de medula é a única chance real. Mas essa chance parecia cada vez mais distante, porque nenhum dos exames de compatibilidade trazia esperança. Amigos ricos ofereceram seus nomes para o cadastro, familiares distantes foram testados, até mesmo voluntários pagos em anúncios espalhados pela cidade. O resultado era sempre o mesmo: não compatível. A cada negativa, Arthur sentia o mundo desmoronar um pouco mais. O milionário que nunca ouvira um não em sua vida estava diante do maior e mais cruel deles. Lucas tossiu baixinho, e Arthur correu para segurar sua mão. Naquele momento percebeu, talvez estivesse vivendo os últimos dias ao lado do filho. O desespero transformava Arthur em um homem quebrado. Ele, que sempre fora visto como imbatível, agora parecia menor do que qualquer funcionário da mansão. Sua fortuna era inútil, seu poder invisível. Sentia-se um mendigo implorando por um milagre. E era exatamente isso que fazia, dia após dia, rezando em silêncio para que Deus ou o destino se compadecessem. Dentro dele havia uma mistura de fúria e vulnerabilidade, de incredulidade e medo. O relógio do quarto marcava cada segundo como se fosse um martelo em sua mente. Lucas, fraco, estendeu a mãozinha fina e tocou o rosto do pai. "Papai, não chora", disse, num fio de voz que dilacerou Arthur mais do que qualquer lâmina poderia. Ele segurou o filho contra o peito, prometendo em silêncio que faria o impossível para salvá-lo. Mas, sem saber, já havia uma peça do destino se movendo discretamente. Uma pessoa comum, invisível, mas que carregava no sangue a chave para o milagre. E quando essa pessoa entrou em cena, Arthur jamais poderia imaginar o que estava prestes a descobrir. Enquanto Arthur tentava reorganizar sua vida entre hospitais e reuniões canceladas, a mansão Monteiro começava a ruir em silêncio. Funcionários pediam demissão, incapazes de lidar com o clima pesado, e até os jardins, antes exuberantes, agora estavam tomados por folhas secas e descuido. Foi nesse cenário que surgiu Helena Duarte, uma mulher simples, de olhar doce e postura discreta.
Trazia no rosto as marcas da luta de quem sobrevivera à pobreza, mas também um brilho de coragem inabalável. Contratada às pressas por recomendação de uma vizinha, Helena assumiu funções básicas de limpeza e organização. Ninguém esperava muito dela, apenas que mantivesse a casa em ordem. Mas havia algo na sua presença que logo se destacou. Uma calma silenciosa, como se carregasse dentro de si um segredo antigo. Ela nunca perguntava demais, nunca se queixava. Trabalhava com dedicação, como se cada canto da mansão fosse parte de sua própria casa. Foi Lucas quem primeiro percebeu a diferença. No dia em que Helena entrou na mansão, ele estava deitado no sofá, embrulhado em cobertores, fraco demais até para brincar. Helena, sem querer, deixou cair um pano no chão. O menino, curioso, deu uma risadinha baixa, quase imperceptível. Arthur, que observava à distância, ficou surpreso. Fazia semanas que não ouvia a risada do filho. Helena se aproximou com delicadeza e, num gesto espontâneo, começou a cantarolar uma cantiga simples que aprendera na infância. Lucas abriu os olhos, atento, e depois soltou uma gargalhinha frágil, mas cheia de vida. Arthur congelou. A empregada desconhecida havia feito em segundos o que médicos, brinquedos caros e terapias modernas não conseguiram. Devolver ao menino um momento de alegria. O milionário não sabia se ficava grato ou desconfiado. Como aquela mulher recém-chegada conseguira quebrar o muro de dor que cercava Lucas? Naquela noite, enquanto Helena arrumava discretamente os corredores, Arthur a chamou ao escritório. Queria agradecer, mas a voz saiu mais dura do que pretendia. O que fez meu filho rir hoje? Como conseguiu? Helena baixou os olhos, humilde. Crianças sentem quando alguém olha para elas com verdade, senhor. Eu apenas olhei para ele sem medo da doença. As palavras ecoaram dentro de Arthur como uma verdade incômoda. Percebeu que, no fundo, ele mesmo tinha medo de encarar o filho, medo de ver nele a morte rondando. Helena, com sua simplicidade, tocara em algo que ninguém ousava mencionar. Arthur encerrou a conversa com um aceno seco, mas por dentro sua mente estava em turbulência. Quem era aquela mulher? De onde vinha essa força silenciosa? O milionário ainda não sabia, mas a resposta para salvar Lucas estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. As semanas seguintes foram um verdadeiro tormento. Lucas alternava entre momentos breves de energia e dias inteiros prostrado na cama, com febres altas e crises de fraqueza que faziam Arthur sentir o coração gelar a cada segundo. Os médicos eram claros. O quadro estava se agravando rapidamente. O transplante de medula é a única chance real, repetiam, como uma sentença de morte velada. Helena, agora mais próxima da rotina da criança, acompanhava tudo com um olhar aflito, mas nunca deixava transparecer desespero diante do menino. Cantava baixinho, contava pequenas histórias inventadas, fazia caretas engraçadas só para roubar um sorriso de Lucas, enquanto Arthur observava em silêncio, dividido entre a esperança e a dor. O contraste era cruel. Enquanto a ciência se mostrava impotente, a presença daquela mulher simples parecia dar ao menino forças invisíveis. Arthur começou a se sentir sufocado. Ele, que sempre tivera soluções para tudo, estava diante de um muro intransponível. Dinheiro algum poderia comprar uma medula compatível, tentara listas de espera em diferentes países, oferecera doações milionárias a bancos de medula internacionais, mas nada. Cada resultado negativo dos testes caía sobre ele como um soco no estômago. As mãos tremiam quando recebia os relatórios, e a cada não compatível, o mundo parecia mais sombrio. Lucas estava definhando diante de seus olhos, e o relógio corria contra ele. Uma noite, incapaz de suportar, Arthur desabou no corredor do hospital.
Helena o encontrou sentado no chão frio, rosto enterrado nas mãos. Aproximou-se devagar e, sem pedir permissão, apenas colocou a mão no ombro dele. Não disse nada, apenas ficou ali, silenciosa. Foi nesse silêncio que Arthur percebeu algo perturbador. Talvez aquela mulher tivesse mais coragem que ele próprio. O tempo passava, e cada dia parecia um passo a mais, rumo ao inevitável. Lucas começou a perder peso rapidamente, e seus olhos, antes cheios de vida, estavam apagados pela dor. Arthur vivia entre reuniões com médicos e visitas à capela do hospital, onde suplicava a Deus por um milagre. Helena, por outro lado, permanecia firme, cuidando do menino como se fosse dela. Havia algo em sua postura, em sua forma de se doar, que despertava suspeitas no fundo da mente de Arthur. Por que ela se importa tanto? Chegou a se perguntar em silêncio, mas não ousava dar voz àquela dúvida. O que importava agora era encontrar um doador, qualquer um. E foi exatamente nesse ponto que Helena, tomada por uma coragem inesperada, decidiu agir. Na manhã seguinte, ela fez algo que mudaria para sempre o destino de todos, algo que ninguém ousaria imaginar. Naquela manhã cinzenta, quando o hospital parecia ainda mais frio que o normal, Helena tomou uma decisão silenciosa. Enquanto Arthur discutia com os médicos sobre novas tentativas frustradas de localizar doadores, ela se dirigiu discretamente ao setor de hematologia. O coração batia acelerado, como se soubesse que estava prestes a atravessar um limite invisível. Pediu, com voz firme, para realizar o exame de compatibilidade. A enfermeira a olhou surpresa, mas não hesitou. Cada doador em potencial era uma chance de vida. Helena estendeu o braço com coragem, suportando a agulha e o olhar curioso da equipe. Ninguém da família Monteiro sabia do que ela estava fazendo. Aquela mulher simples, empregada da mansão, estava arriscando expor algo que nem ela mesma compreendia. Ao sair da sala, respirou fundo, como se tivesse acabado de assinar um pacto secreto com o destino. 2 dias depois, o resultado chegou. Helena foi chamada ao consultório com urgência. O médico responsável, com expressão grave, pediu para que ela se sentasse. Arthur, impaciente, também estava lá, mas não entendia o motivo. Senhor Monteiro, encontramos alguém compatível com Lucas, anunciou o médico, fazendo o ar desaparecer do ambiente. Arthur se levantou de imediato, olhos marejados, voz trêmula. Quem é esse anjo? O médico olhou para Helena, que baixou os olhos, tentando esconder o turbilhão dentro de si. É ela, respondeu, apontando para a empregada. O silêncio foi absoluto. Arthur piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que ouvia. Impossível, murmurou antes de encarar Helena com mistura de choque e esperança. Aquela mulher, que ele mal conhecia, era a única capaz de salvar seu filho. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. A cabeça girava. Uma empregada da mansão, simples, sem nenhum laço de sangue aparente, era compatível com seu filho quando dezenas de parentes e centenas de voluntários falharam. Helena manteve a calma, mas por dentro seu coração explodia de medo e mistério. Sei que é difícil de acreditar, senhor, mas se for pela vida do Lucas, eu farei, disse com uma firmeza que contrastava com sua aparência frágil. Arthur, ainda em choque, tentou falar, mas a voz falhou. Ele queria agradecer, queria se ajoelhar, queria chorar, mas só conseguiu dizer por quê, por que faria isso. Helena respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, respondeu apenas: porque algumas escolhas não vêm da razão, vêm da alma. Arthur não sabia, mas esse gesto de Helena era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça de segredos muito mais sombrios e reveladores. A notícia da compatibilidade se espalhou pelo hospital como fogo em palha seca.
Médicos, enfermeiros e até pacientes murmuravam nos corredores sobre a coragem da mulher simples que salvaria o filho do milionário. Arthur, ainda atônito, tentou de todas as formas retribuir. Ofereceu dinheiro, uma casa, um carro novo, até uma bolsa de estudos em universidades caras. Helena recusou todas as ofertas, uma a uma, sem hesitar. Não quero nada disso, Sr. Arthur. Minha recompensa será ver Lucas correndo pelo jardim novamente. Essas palavras gelaram o coração do milionário. Pela primeira vez em anos, alguém o olhava nos olhos e dizia não ao seu poder, não ao seu dinheiro. Aquela mulher não buscava lucro, buscava vida. E foi nesse contraste que Arthur começou a perceber que Helena escondia muito mais do que demonstrava. Quem era ela, afinal, para entregar tanto por uma criança que nem era sua? Dias depois, enquanto a preparação para o transplante avançava, Lucas enfrentava o momento mais difícil, a quimioterapia mais agressiva de todas, que derrubaria suas últimas defesas antes da cirurgia. O menino, já fragilizado, perdeu os fios de cabelo que restavam. Ao se olhar no espelho, chorou baixinho, escondendo o rosto nas mãos pequenas. Arthur, devastado, não soube como confortar o filho. Mas Helena entrou no quarto, sentou-se ao lado da cama e acariciou sua cabeça lisa. Então, sem dizer uma palavra, pegou uma máquina de cortar cabelo e, diante dos olhos surpresos de todos, ligou-a. Em poucos minutos, seus próprios fios castanhos caíam no chão, até que sua cabeça ficou completamente raspada. "Agora somos iguais, campeão", disse sorrindo, com lágrimas nos olhos. Lucas, espantado, tocou a cabeça dela e riu pela primeira vez em dias. O quarto inteiro explodiu em emoção. A imagem correu pelos corredores do hospital como um raio. Enfermeiras choraram, médicos pararam para assistir. E até Arthur, que nunca se deixava abater em público, caiu de joelhos, emocionado. Naquele gesto simples, Helena havia feito mais do que qualquer fortuna. Devolveu dignidade e coragem a uma criança prestes a enfrentar o maior desafio da vida. Arthur tentou se aproximar, murmurando: "Por que você faz tanto, Helena? O que eu não sei sobre você?" Ela desviou o olhar, respirando fundo, como se uma verdade enorme estivesse presa dentro dela. Mas não disse nada. Apenas segurou a mão de Lucas e prometeu em voz baixa: "Você não está sozinho, meu amor." Arthur sentiu o estômago se revirar. Tinha a nítida sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Não apenas sobre o futuro de Lucas, mas também sobre o passado de Helena. E o que viria à tona nos próximos dias faria o sangue de Arthur gelar. Os dias que antecederam o transplante foram os mais tensos da vida de Arthur. O milionário passava as noites em claro, dividindo-se entre relatórios médicos e pensamentos perturbadores. A força de Helena não lhe saía da cabeça. Havia algo de familiar nela, um detalhe que escapava, como se os olhos dela já tivessem cruzado os dele em outro tempo. Enquanto isso, Helena parecia cada vez mais inquieta. Certa manhã, ao receber exames complementares, ouviu um comentário sussurrado por uma enfermeira. "Seu histórico é incomum. Não existe registro completo da sua infância nos arquivos médicos." Helena engoliu em seco. Desde pequena, crescera com a sensação de que havia algo faltando em sua história, como páginas arrancadas de um livro. Sempre soubera que fora deixada em um orfanato, mas nunca buscara detalhes por medo do que poderia encontrar. Agora, o passado que evitava estava prestes a bater à porta. Na sala de espera, Arthur folheava papéis com as mãos trêmulas quando um envelope caiu no chão. Pertencia ao prontuário de Helena. Sem pensar, abriu e leu as primeiras linhas. Seu coração parou. Registro de abandono recém-nascida, deixada na porta do orfanato Santa Clara em 1989. O documento descrevia uma criança de olhos claros, envolta em um cobertor azul com iniciais bordadas. A M. Arthur sentiu o sangue gelar.
Eram as mesmas iniciais de sua família, Monteiro. O milionário arregalou os olhos, encarando Helena ao longe, como se a visse pela primeira vez. Teria sido possível que aquela mulher, a mesma que agora lutava pela vida de seu filho, tivesse laços com ele mais antigos do que imaginava? Helena percebeu o olhar dele e desviou, nervosa, como se carregasse um peso que já não conseguia esconder. Naquela noite, Arthur chamou Helena ao escritório do hospital. A sala estava em penumbra, iluminada apenas por uma luminária sobre a mesa. "Você sabia?" perguntou, a voz firme, mas carregada de emoção. Helena demorou a responder. Finalmente, com lágrimas escorrendo, confessou: "Eu sempre soube que fui abandonada, mas nunca descobri por quem. Sempre me perguntei por que não fui desejada." Arthur apertou os punhos, lembrando do passado. Sua própria mãe havia contado que uma tragédia antiga rondava a família. Uma criança que desaparecera décadas atrás. Um segredo varrido para debaixo do tapete. Helena respirou fundo e completou: "E se eu tiver mais ligação com Lucas do que imaginamos?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Arthur sentiu a sala girar. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela seria mais devastadora do que qualquer diagnóstico médico. O silêncio do corredor foi quebrado pelo som seco de um envelope sendo colocado sobre a mesa. Era o resultado oficial do exame de DNA. Arthur respirava com dificuldade. As mãos suadas tremiam ao segurar o documento. Helena, de cabeça baixa, mal conseguia encarar o milionário. O médico pigarreou e disse em tom solene: "Os resultados são conclusivos. Helena Duarte é parente de primeiro grau da criança." Arthur ficou sem ar, como se tivesse levado um soco no peito. O papel caiu de suas mãos e deslizou pelo chão frio. Helena, com lágrimas contidas, levantou os olhos marejados e sussurrou: "Então é verdade. Eu sempre soube que havia algo dentro de mim que me puxava para ele." Lucas, alheio à tempestade, brincava com um carrinho de brinquedo inocente, sem imaginar o peso daquela revelação. Arthur sentou-se pesadamente na cadeira, como se o mundo tivesse desmoronado. "Meia-irmã", murmurou, encarando Helena com um misto de choque e incredulidade. O médico confirmou: "Sim, isso significa que você, Sr. Monteiro, e Helena compartilham o mesmo pai biológico. Consequentemente, ela é tia biológica de Lucas." As palavras ecoaram como trovões. Helena levou as mãos ao rosto, soluçando. "Eu nunca soube, nunca imaginei." Arthur, com os olhos marejados, lembrou-se das histórias antigas de seu pai. Viagens misteriosas, ausências inexplicáveis, silêncios que agora faziam sentido. Helena, a empregada que o destino trouxera até sua casa, não era apenas uma salvadora improvável. Era sangue do seu sangue. A sala inteira pareceu congelar naquele instante. Arthur levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, como um homem em transe. "Então, todo esse tempo, você não era só uma estranha. Era parte da minha família." Helena chorava, tentando encontrar forças para falar. "Eu nunca procurei por riqueza, nunca quis nada. Só queria entender por que fui deixada para trás." Arthur parou diante dela, os olhos fixos e cheios de dor. "E agora você não só salvou a vida do meu filho, como também trouxe à tona o maior segredo da família Monteiro." O ar estava pesado, e até os médicos pareciam evitar respirar alto. Lucas ergueu os olhinhos cansados e estendeu a mãozinha para Helena, sorrindo. "Tia." A palavra quebrou os corações de todos. Mas ainda restava a última pergunta. Arthur seria capaz de aceitar viver lado a lado com essa verdade? Ou aquilo destruiria de vez o que restava de sua família? O transplante aconteceu em silêncio reverente, como se cada pessoa presente no hospital soubesse que estava diante de um milagre. Arthur permaneceu na sala de espera,
as mãos entrelaçadas, rezando como nunca havia feito. Horas depois, os médicos surgiram com um sorriso contido. A cirurgia foi um sucesso. O milionário desabou em lágrimas, abraçando Helena pela primeira vez, sem reservas. Lucas, frágil, abriu os olhos alguns dias depois, com uma vitalidade que parecia impossível. Seu pequeno corpo, agora sustentado pelo gesto corajoso de Helena, mostrava sinais claros de recuperação. A esperança renascia. Arthur, olhando para ela, percebeu que não havia mais distância entre patrão e empregada, milionário e humilde. Havia apenas um elo inquebrável, tecido pelo sangue, pela dor e pelo amor. Com o passar dos meses, a mansão Monteiro deixou de ser um túmulo silencioso para se tornar um lar cheio de vida. Helena se mudou para lá, não mais como empregada, mas como parte da família. Lucas corria pelos corredores, ainda em recuperação, mas cheio de energia, gritando papai e tia com a mesma alegria. Arthur, antes um homem endurecido pela tragédia, reaprendia a sorrir, a rir alto, a acreditar que a vida podia lhe dar uma segunda chance. Muitas vezes, sentava-se no jardim e via Helena brincar com Lucas, sentindo que o destino, cruel e generoso ao mesmo tempo, havia devolvido mais do que tirara. Não eram apenas sobreviventes de uma história difícil, eram testemunhas vivas de que o amor verdadeiro pode nascer até da dor mais profunda. Certa noite, ao olhar pela janela do quarto de Lucas, Arthur se aproximou de Helena. Você mudou tudo. Não apenas salvou meu filho, mas também me deu uma nova razão para viver. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, respondendo baixinho: eu só fiz o que meu coração pediu. Às vezes, família é a escolha que a vida faz por nós. Arthur respirou fundo, sentindo a verdade naquelas palavras. Lucas, meio adormecido, murmurou baixinho: mamãe do céu mandou você para mim, tia. O silêncio foi quebrado pelo choro emocionado de Arthur, que a abraçou como nunca antes. Naquele instante, entenderam. Não importava o passado, nem as revelações dolorosas. O que realmente contava era o futuro que construiriam juntos. E foi assim que uma simples empregada se tornou o coração da família Monteiro. Mas se todos pensavam que essa era a última revelação, estavam enganados. O destino ainda guardava novas surpresas.